Queria falar rapidinho sobre Stonehenge, de Bernard Cornwell. Está sendo o primeiro livro de ficção histórica do meu projeto Páginas Entre Guerras, que eu estou lendo. Ele se passa mais ou menos em 2000 anos antes de Cristo, essa história. E eu só queria falar rapidinho sobre um desconforto que esse tipo de leitura está me trazendo. Sou apaixonada por ficção histórica, eu comecei a gostar de ficção histórica através do Santo Guerreiro, que eu li o ano passado, e eu fiz uma lista de livros de ficção histórica para ler de forma cronológica. E esse está sendo o primeiro. Mas a gente está lendo, eu estou lendo, uma história que se passa 4.000 anos antes do que a gente está agora, aproximadamente, em 2.000 anos antes de Cristo. A construção de Stonehenge está estimada entre 3.000 anos e 1.500 anos antes de Cristo. E a gente está falando de uma época onde a gente não tinha medicina, onde a gente não tinha recursos básicos de saneamento. A gente está falando de uma tribo no meio do mato. Então, assim, eu tô sendo ridícula em tentar chegar nesse tipo de realidade. Então, o meu desconforto é mais aquele desconforto de leitora, enquanto uma mulher, né, do século XXI, olhando para uma realidade onde a mulher era tratada simplesmente como um recurso de reprodução, né? Tem um trecho aqui que o Hegel fala que mulheres são igual ao gado. As melhores têm as ancas largas. Porque ele fala que se você casa com uma mulher muito magra, ela provavelmente vai morrer no parto. Então eu, com a minha cabeça de agora, quando eu olho essa frase, mulher é igual gado, automaticamente eu tenho uma trava, né? Automaticamente eu vou bloquear esse tipo de leitura. Mas é exatamente o contexto histórico que deixa isso mais interessante. Eu acho interessante esse tipo de tratativa? Óbvio que não. Mas a gente está falando de uma tribo primitiva em 2.000 anos antes de Cristo, né? Naquela época, o poder era determinado pela força. Então, assim, você tinha rejeição para pessoas deficientes físicas, você tinha rejeição para idosos, você tinha rejeição para com crianças. Então, se você não fosse um guerreiro forte que pudesse se proteger e proteger a sua tribo, você era totalmente descartado ou tratado como minoria. Então, não era só uma questão de mulher, né? É uma questão de você não ter a força necessária para se mostrar ou ser importante o suficiente para a existência daquela tribo. Então, assim, eu tô tendo que desligar meio que o cérebro em relação a ser uma mulher do século XXI para enxergar essa realidade de uma mulher de uma tribo tratada simplesmente como forma de reprodução. Tá sendo incrível, mas algumas falas são realmente desconfortáveis mesmo. E a ideia não é nem trazer militância, né? Longe disso. Isso aqui é um fato histórico, óbvio que não é uma história, isso aqui não é uma ficção, então é uma história contada com base em fatos históricos, mas isso é a realidade daquela época. Então, assim, por mais que ela me incomode, eu sei que ela não deve ser apagada, eu sei que ela não deve ser modificada. É simplesmente trazer, eu acho que a ficção histórica é muito lida por homens, né? Então a grande maioria das pessoas, não são todas, que são fãs de ficção histórica que eu conheço, são homens. Então, assim, esse olhar feminino pro lado da ficção histórica, eu acho que é um olhar que eu nunca vi na rede social e só queria trazer esse desconforto. Apesar de me sentir totalmente desconfortável com essas falas extremamente absurdas de comparar mulheres com animais ou pessoas deficientes físicas como lixo ou como descartável, né? Alguém a ser sacrificado, mata, tá sendo ridículo, eu sei, essa minha fala, mas é desconfortável, é gostoso. É o primeiro livro que eu leio de uma era tão antiga, então, assim, tá sendo uma descoberta deliciosa, de verdade. Apesar do desconforto, eu estou amando esse livro. Bernard Cornwell já ganhou meu coração e eu comecei a ler esse livro agora. E a ficção histórica está se consagrando como a minha leitura, o meu tipo de livro favorito, porque é delicioso ver a nossa história, ver fatos históricos sendo retratado como ficção. Então, com esse olhar de tirando o peso da realidade e tratando como ficção.
Então é isso. Eu vou trazer mais comentários sobre as minhas percepções desses livros que eu for lendo, dessas páginas entre guerras. Vou falar muita groselha aqui, mas vou trazer as minhas opiniões para você. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.